de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Capítulo 23. No dia seguinte, Passepartout, estafado, esfomeado, resolveu que era preciso comer a todo custo e, quanto mais cedo, melhor. Tinha, é verdade, o recurso de vender seu relógio, mas preferiria morrer de fome. Era uma oportunidade para este bravo rapaz usar a voz forte, melodiosa com que a natureza o dotara. Sabia alguns refrões da França e da Inglaterra e resolveu experimentá-los. Os japoneses deveriam certamente gostar de música, pois que tudo se faz entre ao som dos símbolos, do tantã e dos tambores. E não deveriam, por certo, apreciar os talentos de um virtuoso europeu. Mas talvez fosse um pouco cedo demais para organizar um concerto. E os diletantes, inopinadamente despertos, não iriam talvez pagar o cantor em moeda com a efígie do Mikado. Passepartout decidiu-se, pois, esperar algumas horas. Mas, caminhando, pensou que parecia bem vestido demais para um artista ambulante e veio-lhe a ideia de trocar suas roupas por trajes usados, mas em harmonia com sua posição. Esta troca ainda deveria deixar um saldo que poderia imediatamente aplicar para saciar seu apetite. Tomada esta resolução, faltava executá-la. Foi só depois de longas buscas que Passepartout descobriu um brechó indígena no qual expôs seu pedido. O traje europeu agradou ao comerciante e logo depois Passepartout saía envolto em uma velha roupa japonesa e com uma espécie de turbante na cabeça, desbotado pela ação do tempo. Mas, em compensação, algumas moedas de prata tilintavam em seu bolso. Bem, pensou, vou imaginar que estamos no carnaval. O primeiro cuidado de Passepartout, assim japonificado, foi entrar numa tea house de aparência modesta. E aí, com uns restos de ave e um punhado de arroz, almoçou como um homem para quem o jantar seria ainda um problema a ser resolvido. Agora, disse para si, depois de comer copiosamente, é bom não perder a cabeça, não tenho mais o recurso de trocar esses andrajos por outro ainda mais japonês. E preciso, portanto, encontrar um meio de deixar o mais rápido possível este país do sol, do qual só guardarei uma lamentável lembrança. Passepartout cogitou então em visitar os paquetes de partida para a América. Contava oferecer-se como cozinheiro ou criado, não pedindo outra retribuição além de
passagem e comida. Uma vez em São Francisco, veria o que fazer. O importante era atravessar estas 4.700 milhas do Pacífico que se estendem entre o Japão e o Novo Mundo. Passepartout, não sendo homem de deixar fenecer uma ideia, dirigiu-se para o porto de Yokohama. Mas, à medida que se aproximava das docas, o projeto que lhe havia parecido tão simples no momento em que concebera, parecia cada vez mais inexequível. Por que teriam necessidade de um cozinheiro ou de um criado a bordo de um paquete americano? E que confiança inspiraria, vestido assim? Que recomendações poderia dar? Que referências indicar? Enquanto assim pensava, seus olhos caíram sobre um imenso cartaz que uma espécie de clown desfilava pelas ruas de Yokohama. Este cartaz estava também escrito em inglês. O cartaz dizia o seguinte em inglês: trupe japonesa acrobática do respeitável William Battlecar. Últimas representações antes de partir para os Estados Unidos da América, dos narilongos sob a invocação direta do deus Tingou. Grande atração! Os Estados Unidos da América! Exclamou Passepartout. É justamente o que procuro! Seguiu o homem sanduíche e voltou à cidade japonesa. Um quarto de hora mais tarde, parava diante de uma vasta barraca, coroada por fileiras de bandeirinhas e cujas paredes externas representavam, sem perspectiva, mas em cores fortes, todo um grupo de malabaristas. Era o estabelecimento do respeitável Battlecar, espécie de Barnum americano, diretor de uma companhia de saltimbancos, malabaristas, clowns, acrobatas, equilibristas, ginastas que, segundo o cartaz, fazia suas últimas apresentações antes de deixar o Império do Sol para os Estados Unidos da União. Passepartout entrou num peristilo que precedia a barraca e chamou Mr. Battlecar. Apareceu Battlecar em pessoa. O que quer? Disse a Passepartout, a quem tomou, a princípio, por um nativo. Precisa de um criado? Perguntou Passepartout. Um criado! Exclamou Battlecar, cofiando a espessa barbicha grisalha sob o queixo. Tenho 2, obedientes, fiéis, que nunca me deixaram, que me servem por nada, com a condição que os alimente. E eles aqui estão, acrescentou, mostrando seus 2 braços robustos, sulcados por veias grossas, como cordas de contrabaixo.
Então não posso ser-lhe útil em nada? Em nada. Diacho, teria sido muito conveniente para mim partir consigo. Ah, então é isso, disse o respeitável Batucar. Você é tão japonês quanto eu sou um macaco. Por que está vestido assim? A gente se veste como pode. É verdade. É francês. Sim, um parisiense de Paris. Então, deve saber fazer caretas? Claro! Respondeu Passepartout, vexado por ver sua nacionalidade provocar esta pergunta. Nós, os franceses, sabemos fazer carretas, é verdade, mas não melhor do que os americanos. Exato. Pois bem, se não o contrato como criado, posso contratá-lo como clown. Compreenda, meu bravo. Na França, exibem-se comediantes estrangeiros. E no estrangeiro, comediantes franceses. Ah, é vigoroso, não é? Principalmente quando saio da mesa. E sabe cantar? Sim, respondeu Passepartout, que em outros tempos participara de alguns concertos de rua. Mas sabe cantar de cabeça para baixo, com um peão girando na planta do pé esquerdo e um sabre em equilíbrio na planta do pé direito? Sim, sei! Respondeu Passepartout, que se lembrava dos primeiros exercícios da sua tenra idade. Então, está bem, respondeu o respeitável Batucar. A contratação foi concluída hic nun. Afinal, Passepartout achara uma posição. Estava contratado para fazer de tudo na célebre companhia japonesa. Era pouco lisonjeiro, mas em menos de 8 dias estaria a caminho de São Francisco. A representação, anunciada em altos brados pelo ilustre Batucar, deveria começar às 3 horas, e logo os ensurdecedores instrumentos de uma orquestra japonesa, tambores e tantãs, tocavam à porta. Compreendam que Passepartout não tinha podido estudar um papel, mas deveria emprestar o apoio de seus sólidos ombros no grande exercício da pirâmide humana, executado pelos narilongos do deus Xingu. Esta Great Attraction do espetáculo deveria encerrar a série dos exercícios. Antes das 3 horas, os espectadores tinham invadido a grande tenda. Europeus e indígenas, chineses e japoneses, homens, mulheres e crianças precipitavam-se sobre as estreitas bancadas nos camarotes que ficavam de frente para a cena. Os músicos tinham voltado para dentro e a orquestra completa, gongos, tantãs, castanholas, flautas, tamborins e grandes bumbos, tocava com furor. Esta representação
foi como são todas as exibições de acrobatas. Mas é preciso confessar que os japoneses são os melhores equilibristas do mundo. Um, armado com sua ventarola e pequenos pedaços de papel, executava o exercício tão gracioso das borboletas e das flores. Outro, com a fumaça odorífera de seu cachimbo, traçava rapidamente no ar uma série de palavras azuladas que formavam um cumprimento dirigido à plateia. Este brincava com velas acesas que sucessivamente apagava quando passavam na frente dos seus lábios e que tornava a acender uma na outra, sem por um instante interromper o seu jogo de prestidigitação. Aquele produzia, com peões giratórios, as mais inverossímeis combinações. Em suas mãos, estas máquinas roncadoras pareciam adquirir vida própria em seu giro interminável. Corriam sobre cabos de cachimbo, sobre fios de sabre, sobre arames, cabelos de verdade estendidos de um a outro lado do palco. Giravam nas bordas de grandes copos de cristal, subiam degraus de bambu, dispersavam-se para todos os lados, produzindo efeitos harmônicos exóticos ao combinarem seus diversos tons. Os malabaristas as lançavam e elas giravam no ar. Eles as lançavam como petecas, com raquetes de madeira. Giravam sempre. Eles as enfurnavam no bolso e, quando as retiravam, giravam ainda, até o momento em que uma mola distendida as fazia desabrochar em ramalhetes artificiais. Inútil descrever aqui os prodigiosos exercícios dos acrobatas e dos ginastas da companhia. As piruetas na escada, na vara, na bola, nos barris, etc., foram executados com incrível precisão. Mas a principal atração do espetáculo era a exibição dos narilongos, assombrosos equilibristas que a Europa ainda não conhece. Os narilongos formam uma corporação particular, colocada sob a proteção direta dos deuses Tingol. Vestidos como os arautos da Idade Média, traziam um esplêndido par de asas nas costas. Mas o que mais os distinguia era o longo nariz com que suas faces estavam ornamentadas e principalmente o uso que faziam deles. Estes narizes nada mais eram que bambus, com o comprimento de 5, 6 e 10 pés, uns direitos, outros recurvos, estes lisos, aqueles verruguentos. Ora, sobre estes apêndices fixados de modo sólido é que faziam todos os exercícios de equilíbrio.
uma dúzia dos seguidores do deus Xingou deitaram-se de costas e seus camaradas vieram cair sobre seus narizes, eretos como para-raios, saltando, volteando deste para aquele, executando as voltas mais inacreditáveis. Para terminar, anunciara-se especialmente ao público a pirâmide humana, em que os 50 narilongos deveriam representar o carro de Juggernaut. Mas, em vez de formarem a pirâmide tomando os ombros como ponto de apoio, os artistas do respeitável batucar deveriam sobrepor-se uns aos outros pelo nariz. Ora, um dos que formavam a base do carro havia deixado a companhia, e como bastava ser vigoroso e reto, Passepartout havia sido escolhido para o substituir. Claro, o digno moço se sentira todo pesaroso quando, triste recordação de sua mocidade, tinha envergado seu traje da Idade Média, ornado com asas multicoloridas, e quando um nariz de 6 pés lhe tinha sido aplicado ao rosto. Mas, enfim, este nariz era o seu ganha-pão e resignou-se. Passepartout entrou em cena e veio alinhar-se com seus colegas, que deveriam figurar na base do carro de Juggernaut. Todos estenderam-se no chão com o nariz para o céu. Uma segunda seção de equilibristas veio pousar sobre estes longos apêndices. Uma terceira colocou-se por cima. Depois, uma quarta. E sobre estes narizes que só se tocavam pelas pontas, um monumento humano se elevou bem depressa até as frisas do teatro. Ora, os aplausos redobravam e os instrumentos da orquestra explodiam como trovoadas quando a pirâmide oscilou. O equilíbrio se rompeu. Faltou um dos narizes da base e o monumento desmoronou como um castelo de cartas. A culpa foi de Passepartout, que, abandonando seu posto, saltando a rampa sem o auxílio das asas e trepando a galeria da direita, caía aos pés de um espectador, gritando: "Ah, meu patrão, meu patrão! Você? Eu? Bem, neste caso, para o paquete, meu rapaz, para o paquete!" Mr. Fogg, Mrs. Aouda, que o acompanhava, Passepartout, tinham se precipitado pelos corredores para fora da tenda. Mas lá encontraram o digno Batocar, furioso, que reclamava indenização pelo fiasco. Phileas Fogg apagou seu furor, atirando-lhe um punhado de banknotes. E, às 6h30, no momento em que ele ia partir, Mr. Fogg e Mrs. Aouda puseram o pé no paquete americano, seguidos por Passepartout,
as asas nas costas e sobre a face o nariz de 6 pés, que ainda não havia podido arrancar do rosto. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!